IBGM já voltaram. Não fique de fora desses preciosos momentos de oração e comunhão que transformam as nossas vidas. Participe você também! Vem pra EBD! Vem pra EBD! Vem para a EBD, às 9 horas. Vem louvar com todo o seu coração.
Louvado seja Deus por mais essa grande e rica oportunidade de estarmos juntos mais uma vez para meditarmos na Palavra de Deus. Devemos continuar lembrando que ao sair de casa devemos usar a máscara, usar o álcool gel e lavar as mãos. Isso porque nós sabemos que é uma responsabilidade de cada um e todos nós precisamos participar dessa guerra contra o Covid. Então está aí a recomendação e é importante que você obedeça aquilo que está estabelecido para o seu próprio bem e para o bem da sua família. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, no capítulo 8, de 1 a 11. Romanos, capítulo 8, de 1 a 11. A palavra de Deus neste lugar diz assim, Romanos 8, de 1 a 11. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, porque não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas sob o domínio do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Eterno e amado Pai, reconhecemos, Senhor, que nós necessitamos desse tão grande livramento da morte eterna, separação eterna do Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, portanto, a compreender a Tua Palavra, a ter fé na Tua Palavra, para que nós possamos, Senhor Deus, ainda em tempo, tomar, Senhor Deus, a decisão de procurar Jesus para perdoar os nossos pecados, para cumprir, Senhor Deus, aquilo que o Senhor determinou que Ele fizesse na face da terra. Portanto, queremos pedir ao Senhor que ilumine a Tua Palavra no nosso coração, pela pessoa do Espírito Santo, para que possamos
ouvir, compreender e crer na tua palavra. É no nome de Jesus que nós pedimos as bênçãos e agradecemos. Amém. Pois bem, nós temos aqui este maravilhoso texto e queremos pensar um pouquinho e responder uma pergunta, porque esse texto ele traz duas perguntas importantes e uma resposta importante. Para Deus, eu estou morto ou estou vivo para Deus? É importante a gente pensar sobre isso porque nós temos visto mais de perto, né, a questão da morte sobre o Covid. Ontem saiu uma pesquisa que o Covid já alcançou o 3º lugar em morte no Brasil. Primeiro, as complicações do coração, segundo, as complicações na cabeça, e agora o Covid ele está em 3º lugar, matando mais do que acidente de trânsito, do que criminalidade. Mas eu não me assusto com isso, eu fico mais assustado porque os homens não sabem, mas nascem mortos. Os homens nascem mortos. Mortos para Deus, separados de Deus. E aqui nesse texto, a Bíblia está ensinando para nós como que o homem passa a estar vivo para Deus, passa a ter comunhão com Deus. Essa é a retórica deste texto. E eu queria que a gente compreendesse isso para a gente responder. Eu responder, você responder, nós respondermos uma dessas duas perguntas. Se você responder que está morto, está respondido. Não vai responder a segunda, porque já está morto. Mas se você responder a segunda, também não precisa responder a primeira, porque você está vivo. Mas é para Deus, não é para você, não é para este mundo. É para Deus. Por quê? Porque é com Ele que nós vamos morar eternamente ou não. Vamos lá, a primeira coisa que acontece nesse texto, para a gente compreender, é que a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou ou me livra da lei do pecado. A lei do Espírito de vida em Cristo, que estava e está em Cristo, me livrou ou me livra da lei do pecado. Qual é a lei do pecado? Deus disse a Adão lá no princípio: Adão, se você comer deste fruto, você vai morrer. Você vai ficar separado eternamente de mim. E esta é a morte para Deus, a separação do homem eternamente dele por causa da desobediência, por causa do pecado. Os versículos 1, 2 e 4, nós vamos ler mais uma vez, e eu queria que você prestasse atenção no que está escrito. Portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Verso 4. A palavra de Deus neste lugar diz: a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós,
que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o texto está falando de que nós estávamos mortos por causa do pecado para Deus. E Deus enviou seu Filho ao mundo para assumir o nosso pecado e pagar pelo nosso pecado. E não teria como a gente pagar, porque nós nascemos mortos. Para Deus nós somos imundos por causa do pecado. Então o que poderia oferecer de bom para Deus? Nada. Mas Jesus ofereceu para mim, para você, a sua vida, para que por meio desse sacrifício que Ele fez, Deus pudesse perdoar os meus pecados, me dar vida com Ele, retornar a minha comunhão com Ele. Quer dizer, esse é o tema destes versículos. A vida com Deus. Lá em João, no capítulo 3, verso 18, Paulo ele faz Jesus faz uma afirmação muito importante e que não é mais por aqueles sacrifícios que eram feitos do sangue dos animais que eram perdoados os nossos pecados. Jesus aboliu aquelas coisas com o sacrifício que Ele fez, porque o sacrifício que Ele fez é para a eternidade. E aquele sacrifício que eram feitos para os animais, através dos animais, eram feitos enquanto os homens estavam aqui, mas exigia uma vida de comunhão com Deus e os homens não conseguiam manter essa comunhão, manter-se fora do pecado. Então, todo ano tinha que subir a Jerusalém, lá no templo, levar o animal para poder fazer sacrifício, para perdoar o pecado. Então, Jesus veio e fez o sacrifício eterno, de uma vez por todas. Mas isso não quer dizer que eu aceitando o sacrifício de Jesus, eu crendo no sacrifício de Jesus, eu vou continuar no pecado, porque o texto é claro em dizer que os homens que vivem inclinados para o pecado, eles vivem na morte. Então vamos lá, capítulo 3, verso 18 de João. Jesus está falando. O versículo 17 diz: pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, aqui é importante a gente olhar que Jesus está afirmando que quem crê naquele sacrifício, quem recebe aquele sacrifício, ele não é condenado, não continua condenado. A ideia aqui é de continuação, o homem está condenado. Então, quando o homem quando o homem crê em Jesus Cristo como Salvador, como Senhor da sua vida, Jesus o liberta dessa condenação, dessa permanência de condenação. Porque se nós olharmos o versículo 36 desse capítulo 3, encerrando o capítulo, Jesus diz que a ira de Deus
permanece sobre o pecado. Então, o homem, ele está, desde o seu nascimento, desde a sua gestação lá no ventre da sua mãe, ele está condenado à separação eterna de Deus. É isso que a Bíblia ensina. E Jesus veio para nos libertar desta condenação e nos voltar e fazer com que nós voltemos para Deus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então ele veio abrir este caminho, essa saída para a gente chegar até Deus. Então você vê aqui que a fé em Jesus faz com que ele quebre essa maldição que desde o Gênesis está sobre a cabeça do homem e volta o relacionamento do homem para com Deus. Lá no capítulo 8 mesmo, de Romanos, no versículo 34, a palavra de Deus neste lugar diz assim, olha: quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Está vendo? Então, quem crê em Jesus não tem condenação nenhuma mais sobre ele. Quem tem Jesus como Salvador e Senhor, não há mais condenação. E a pergunta aqui é: quem os condenará? Esse texto, começando a partir do versículo 31 a 29, a 39, 31 a 39, é chamado de cântico de vitória. E dentro deste contexto está aí uma pergunta: quem os condenará? Nada vai me condenar. A partir do momento que eu recebo Jesus Cristo como meu Salvador, meu Senhor, que Ele me aceita como alguém pela fé que crê no seu sacrifício, tem esta sentença de livramento de que não há mais condenação. Um outro texto que pode ajudar a gente também está em 1 Coríntios, no 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E a palavra liberdade, a gente sabe que a gente pode entender que é liberdade da morte, é livre da morte. Que morte é essa? Não é a física, é a liberdade, é o livramento da separação eterna de Deus. A Bíblia não vem tratar tão somente da carne, ela veio tratar tão somente da alma do homem. E nós vamos, nesse texto, mexer nessa área da alma. Então, a primeira coisa que a gente consegue entender, né, e consegue olhar para esse texto e consegue saber qual a nossa real situação, é quando nós entendemos que a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado. Isso está no texto. Outra coisa que aparece nesse texto, e aí é importante a gente fazer uma olhadinha, dar uma olhadinha na vida, nossa vida, né? Eu estou morto ou estou vivo para Deus? Então nós vimos que Deus resolveu o problema, né? Ele resolveu o problema. E dentro deste problema que ele resolveu, uma vez que eu fui livre, eu estou livre, conforme Jesus prometeu, eu tenho ainda, daí para frente, eu sou uma nova criação em Deus. Deus me gera de novo. A minha alma é gerada de volta. Ela volta a ter a vida com Deus.
E se ela volta a ter vida com Deus, a vida que ela vai ter agora tem que ser diferente. Se eu estou vivo, se Jesus me ressuscitou dentre os mortos espiritualmente, eu vou estar com a novidade de vida, uma vida diferente, porque houve uma transformação de morto para vivo, que é a tal da ressurreição que a gente chama. Eu prefiro chamar de transformação, transformar de morto para vivo. Lá em Romanos, no capítulo 6, verso 4, Paulo já falou aqui, a palavra de Deus já falou sobre essa novidade de vida, essa diferença que há entre o morto e o vivo. Eu estava morto, agora estou vivo. E aí ele diz, como é que eu devo viver? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. O nosso viver é diferente. Não podemos continuar vivendo como a gente vivia antes, porque agora nós estamos vivos. Nós agimos como mortos, separados de Deus. Agora nós vamos viver como vivos, com comunhão com Deus, porque Jesus restabeleceu essa comunhão. Ele transformou a nossa morte em vida por meio da glória de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, vai falar também dessa nova vida. 2 Coríntios 5, 7. Vai dizer assim, porque vivemos por meio de fé. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Tá vendo? Então, pela fé é que passamos a viver. A fé em quê? No sacrifício de Jesus. Fé na palavra de Deus. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. A fé é espiritual, ela não é material. Os homens, nesses dias, nesses últimos dias, estão vivendo uma fé materialista. Pela fé, eles querem conquistar as coisas materiais. E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que a fé, ela é espiritual. E aí, essa fé é em Deus. Lá em Gálatas, no capítulo 5, verso 16, a palavra de Deus vai mostrar também o modo de vida. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Está vendo? Então, quem vive pela fé não vive satisfazendo o desejo da carne. O desejo da carne é inimizade contra Deus. Desde o princípio foi assim. A Eva desejou o fruto, comeu do fruto e deu para o seu marido. Desobedeceram a Deus. É nesse sentido que esse texto está falando. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Então quem vive pela fé no Filho de Deus, quem vive pela fé de que agora tem comunhão com Deus, entende isso, ele já não é mais aquele que vai satisfazer a sua carne com o pecado. Ele vai satisfazer a Deus com a ideia de jejum do pecado, ou seja, deixar de cometer o pecado. Então, a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado. Então, o pecado não tem mais domínio sobre mim. Por meio de Jesus Cristo, eu tenho domínio
O domínio sobre o pecado está nas minhas mãos. Eu escolho fazer ou não fazer. Eu escolho pecar ou não pecar. Não por mim, mas pelo Espírito de Cristo que me vivificou, me transformou de volta, me colocou de volta à presença de Deus. E aí, a gente precisa compreender que esse texto ele continua um pouquinho mais para nos ensinar sobre essa questão se eu estou vivo ou estou morto para Deus. A segunda coisa que nós vamos ver, Cristo se manifestou na semelhança da carne para condenar o pecado na carne. Então, o que é que a gente pode entender destas palavras que está aí no versículo 3? Versículo 3 diz o quê? Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. Então, Jesus não veio para condenar o homem, ele veio para condenar o pecado. Ele veio para condenar o pecado, e condenar o pecado na carne, porque é por meio da carne que o homem pecou contra Deus. Então, Cristo manifestou na semelhança da carne para condenar o pecado na carne. Versículo 3 nós já lemos, versículo 5, a parte A. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. A carne está condenada por causa do pecado. O pecado condenou a carne. O versículo 6, primeira parte. A mentalidade da carne é morte. A mentalidade da carne é morte. Está vendo? Então é importante a gente ler a Bíblia e prestar atenção no que a gente está lendo. Versículo 7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. É inimiga de Deus. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Então já ficou aqui determinado para nós, dentro das palavras de Paulo, que o homem já não tem mais poder de submeter a lei de Deus. Ninguém cumpriu a lei a não ser Jesus. Ninguém pecou a não ser Jesus. Desde Adão, todos os homens pecaram até aqui, e todos os homens pecarão até a volta de Jesus. Então o homem está afastado de Deus por causa do pecado. Porque o homem não consegue, ele não tem força, ele não tem poder sobre o pecado, porque o pecado o dominou. É como alguém que pode ser forte do jeito que for, pode ser um guarda-roupa, como é dito por aí, uma pessoa bem forte, saradão. Se alguém aparece com uma arma na frente dele, ele se submete àquela arma. Ele perde o poder dele, a força dele. Aquele sarado dele morre.
diante da arma. E se acontecer da arma disparar, aí é a morte física. Psicologicamente já morreu, já a arma já o dominou. Pois é, espiritualmente o pecado dominou o homem. E o homem não tem poder mais sobre o pecado. E aí vem Jesus para ressuscitar o homem e dar poder ao homem sobre o pecado. Aí você volta na condição lá do jardim, onde Deus disse, não coma, porque se você comer você vai morrer. Aí você vai ter a escolha de comer ou não comer. Porque Jesus te deu isso, te ressuscitou. Mas se você não for ressuscitado por Jesus, você está morto. Nós estaremos mortos, separados de Deus. E aí, hoje existe uma grande lamentação de que não pode se fazer um velório de 24 horas mais, né, de alguém que morre por causa do Covid. A lei já não deixa mais. Então, é interessante que a gente quer fazer velório para as pessoas que falecem, mas ninguém lembra que está morto. Ninguém lembra da sua morte. Ninguém promove o seu velório, porque não tem consciência de que está morto para Deus. Quantas pessoas na face da terra estão mortas espiritualmente, porque a carne, a alma das pessoas, o desejo das pessoas é só fazer coisa contra Deus, é só desobedecer a Deus. Então elas estão mortas, separadas de Deus. E aí eu queria que você desse uma olhadinha em Romanos 5,12 para ver o que a Bíblia fala sobre essa questão dessa morte. Dessa morte. Olha só como é que a Bíblia é clara em ensinar para a gente. Versículo Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. E aqui o contexto, pecaram em Adão, herdaram o DNA do pecado de Adão. E para modificar o seu DNA espiritual, só você injetando Jesus, para ele combater o pecado, só tomando a vacina chamada Jesus, para que possa neutralizar o poder do pecado na sua alma e você passe a obedecer a palavra de Deus. O texto está se arremetendo ao passado, a Adão, hein? Capítulo 5 está falando disso. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. O versículo 16 vai melhorar um pouquinho mais, que diz assim: não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem, se referindo a Adão, hein? Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. 2 pontos. Por um pecado veio o julgamento que trouxe a condenação do homem, a separação do homem eternamente de Deus, a morte espiritual do homem. Mas o versículo continua:
Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe a justificação. A dádiva que é a graça de Deus, ela veio para justificar o homem. O homem é justificado pela fé e não por suas obras. O versículo 18, consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens que creem. Deus amou o mundo de tal maneira, então o mundo ali são todos os homens, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra eternamente, não pereça, não viva afastado de Deus eternamente. É isso que está falando em João 3,16. E é Jesus quem disse. E aqui nós temos este versículo, consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens. Assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens que creem. Percebe bem que Jesus ele deixa uma pontinha para a gente de ensino. Lá em Lucas, no capítulo 12, o verso 37, Jesus, ele é fantástico, Jesus, porque ele não só veio fazer aquele sacrifício, mas ele veio ensinar a palavra de Deus, e nós, aprendendo e praticando, nós teremos condições de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus. Capítulo 12 de Lucas, verso 37. Diz assim: felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir e virá. Felizes os servos cujo Deus os encontrar vigiando. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando. Quando voltar, eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir e fará que reclinem à mesa, e virá e servirá. Está vendo? Isso aqui para os vivos. Para os vivos. Como por um homem entrou a condenação no mundo, por um homem a condenação sai do mundo. Sai do homem, mas é pela fé. E aí nós passamos a ter novidade de vida. Que você possa perceber o seu estado, se é de vivo ou de morto, e possa se submeter a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. E o final do texto mostra para nós, tem a promessa para aqueles que vêm a Jesus, aqueles que buscam Jesus, para que Jesus possa perdoar os seus pecados. Lá nos versículos 9, 10 e 11, diz assim, Romanos capítulo 8, 9, 10 e 11. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas sob o domínio do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês,
E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que o ressuscitou dos mortos, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. O que Paulo está dizendo, que a Bíblia está afirmando, é que mesmo eu recebendo Jesus Cristo como Salvador e Senhor, mesmo eu entregando a minha alma para Jesus, recebendo o sacrifício dele para perdoar os meus pecados, o meu corpo físico, o texto está dizendo que ele continua morto por causa do pecado. Ou seja, ele vai morrer a qualquer momento. Hoje, amanhã, daqui 10 anos, daqui 100 anos, mas ele vai morrer por causa da condenação do pecado. O que Jesus veio buscar e salvar é a alma do homem, é a comunhão do homem com Deus, é reaproximar o homem de Deus. E nós possamos crer na palavra de Deus, de que assim como Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, também vai ressuscitar a nossa alma dentre os mortos espiritualmente e estaremos eternamente com Deus. Que Deus possa abençoar a sua palavra no seu coração e você possa, mediante esta palavra, este texto que nós lemos, você responder essa tão profunda pergunta. Mas à luz da palavra de Deus, ela ficou fácil. É só você olhar para a sua vida e ver o que você está vivendo. Se você está vivendo inclinado a fazer as coisas da carne, você está morto. Mas se você está vivendo inclinado a fazer as coisas do Espírito, obedecendo a Jesus, obedecendo o Espírito Santo de Deus, você está vivo para Deus. Porque você está se movendo no sentido de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus. Você precisa responder isso. E louvado seja Deus, porque a palavra de Deus tem essa oportunidade de chegar até nós para nos ensinar, nos fazer compreender de fato que precisamos da ressurreição da nossa alma para vivermos eternamente com Deus. Amém.